Amados irmãos, a paz do Senhor, louvamos a Deus por esta noite que o Senhor tem nos concedido, mais uma terça-feira, onde nós iremos estudar a palavra do Senhor juntos, tá? Nós vamos ministrar a palavra do Senhor e eu peço aos irmãos que fiquem atentos ao que Deus tem para o meu e para o seu coração nesta noite. Então nós vamos orar, suplicar do Senhor a sua bênção, para que Ele derrame a sua graça sobre a nossa vida. Amado Deus, rendemos graça ao Teu nome, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos diante da Tua palavra, para estudá-la e por certo o Senhor falará ao nosso coração. Abre a mente dos Teus servos e também a minha mente para compreender a Tua palavra. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nesta noite eu quero convidar os irmãos para a leitura da palavra de Deus, não é? Que é o primeiro passo para o estudo desta noite, é a leitura da palavra de Deus. E a palavra de Deus que o Senhor nos concedeu nesta noite está exatamente no livro do profeta Isaías, capítulo 30 e o versículo 21. O texto sagrado vai dizer assim, ó: escute bem o que Deus tem para os nossos corações nesta noite. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Então, queridos, com base nesse texto sagrado, eu quero convidar os irmãos para nós caminharmos na Bíblia Sagrada. E o tema que nós vamos estudar nesta noite é um tema simples, tá? Mas por certo vai trazer edificação para a minha vida e para a sua vida. E é o seguinte tema que nós vamos estudar: 4 estágios para a nossa caminhada cristã. O que é estágio? Estágio é um período de preparatório. Na vida espiritual, nós estamos num processo de também preparatório. Eu me lembro que o apóstolo Paulo, ele escreveu para a igreja que estava em Efésios, e ele começa no capítulo 4 e no versículo 11, ele começa dizendo bem assim: porque ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas. No verso 12 ele vai dizer: querendo o aperfeiçoamento dos santos. No verso 13 ele vai dizer: até que cheguemos à unidade da fé, à estatura de homem perfeito, segundo a medida da nossa fé. Se eu voltar para Provérbios, capítulo de número 4 e o versículo 18, Salomão deixou bem escrito assim: que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até chegar dia perfeito. Então, por isso que eu preparei esse estudo nesta noite com este tema. Nós estamos no estágio. E no estágio se requer aprendizagem,
e outros caminhos que nós temos para caminhar dentro desse estágio. Então, o primeiro tópico desse estudo é o seguinte: o temor ao Senhor é o primeiro estágio que nós precisamos caminhar por ele. É o temor. Quando nós falamos de temor, nós temos vários textos da Bíblia Sagrada, mais precisamente no livro de Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, Salomão escreveu bem assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos a desprezam. Então, o homem que teme ao Senhor, ele ajunta para si sabedoria. Foi por isso que Salomão, ele teve a oportunidade para pedir ao Senhor o que ele quisesse de melhor. Mas ele opinou por pedir ao Senhor a sabedoria, o entendimento, porque ele sabia que diante dele estava uma grande responsabilidade. E se ele não tivesse sabedoria, ele não tinha como ter um equilíbrio com aquela nação. Poderíamos citar alguns exemplos de Salomão usando essa sabedoria, mas o tempo não nos permite, então nós vamos à frente. Eu vejo em segundo lugar, Provérbios 10, 27. O texto sagrado vai dizer assim: o temor do Senhor aumenta os dias de vida. O homem que teme ao Senhor, ele tem os seus dias acrescentados pelo Senhor. E eu quero abrir um parênteses aqui e lembrar aos irmãos, eu sei que os irmãos sabem dessa verdade, mas eu quero lembrar aos irmãos que existia um homem na Bíblia e que até agora, durante o tempo que nós estudamos a Bíblia, que eu saiba, só teve esse mesmo. Este homem foi Jó. E este homem, Deus deu testemunho dele. Inclusive no testemunho que Deus deu de Jó, nós encontramos no capítulo 1 e no verso 1, quando o Senhor diz que Jó, ele era um homem sincero, um homem reto, um homem temente e um homem que buscava se desviar do mal. Então Deus deu testemunho de Jó. Glória seja dado ao nome do Senhor. Tá? E aqui Salomão, ele deixa escrito que o temor ao Senhor, ou quem teme ao Senhor, tem os seus dias prolongados. Terceiro lugar, o temor ao Senhor também é uma fonte de vida. O temor do Senhor também é uma fonte de vida. Nós encontramos em Provérbios 14 e 27. Prosseguindo aqui, caminhando aqui, eu vejo agora em quarto lugar, Provérbios 8, 13. O temor ao Senhor. Ou seja, o homem que teme ao Senhor,
o Senhor livra ele dos laços da morte. Salmo 116 e o verso 3, o salmista vai dizer: os cordéis da morte me cercaram. Eu entrei em aflição, em angústia, mas o Senhor me socorreu. E fechando aqui esse primeiro tópico, em quinto lugar, Provérbios 14, 27, ainda. O temor ao Senhor, nos faz aborrecer o mal. O homem que teme ao Senhor, ele aborrece o mal. Ele não aceita o mal. Mesmo que venha se aproximar dele, mas ele aborrece. Então que Deus conceda-nos da sua graça, para que nós possamos preservar este temor ao Senhor. E lembrando que esse temor aqui não é ter medo do Senhor. Esse temor aqui é concernente à reverência. O próprio Salomão, em Eclesiastes capítulo 5, e o versículo 1, ele diz: guarda o teu pé, quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Inclina-te mais a ouvir, do que oferecer sacrifício de tolos, porque dos tais Deus não se agrada. Então, quem teme ao Senhor, reverencia Ele. Tá? Quem teme ao Senhor, adora Ele de verdade, de coração. Que Deus abençoe as nossas vidas. Queridos, nós vamos para o segundo tópico deste ensinamento. No segundo tópico, que é o segundo estágio da nossa vida cristã, tá? Nós vamos encontrar outros meios, outros caminhos para nós percorrê-los, tá? E nesse segundo estágio, nós vamos exatamente ao estágio da obediência. Estágio da obediência. É algo também muito importante na nossa vida, é a obediência. 1 Samuel capítulo 15 e o versículo 22 e a parte B do texto vai dizer que o Senhor se agrada mais da obediência do que sacrifício. Ou seja, Deus não quer sacrifício. Deus quer que nós obedecemos a Ele. E vamos correr aqui, porque tem alguns exemplos para nós seguir. Então, por que nós devemos obedecer? Tudo tem um porquê. Por que o Senhor exige obediência de mim e de você? Tem um porquê. Ou para que serve essa obediência? Primeiro, para seguir o exemplo de Jesus. Na medida que nós nos tornamos obedientes a Deus, que não vimos com esses olhos, que não contemplamos face a face, mas que o aceitamos pela fé, que seguimos a Ele pela fé, nós estamos seguindo o exemplo de Cristo. A Bíblia Sagrada diz em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, e mais precisamente o versículo 8 e 9. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Mesmo já chegando no finalzinho, ele como homem sentiu a agonia da morte, ele sentiu a aflição, ele sentiu dor.
Mas a Bíblia Sagrada diz que ele orou ao Pai. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, nós vamos encontrar este versículo. Quando ele orou ao Senhor e disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Sinal de obediência. Quer ver outra verdade que nós precisamos saber sobre a obediência? Porque o obedecer é melhor do que sacrificar. É o que eu falei já no início. Deus se agrada mais da obediência do que o sacrifício. Até mesmo porque o sacrifício em si, o Senhor já fez. Muito embora tem uma oração feita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. Só que este sacrifício em que Paulo se refere, não é um sacrifício que era feito na antiga aliança. Não. Esse sacrifício agora que nós fazemos para obedecer ao Senhor é no sentido da renúncia, é no sentido de negarmos a nós mesmos, tá? Inclusive o apóstolo Paulo, quando ele, já no finalzinho da sua caminhada, em Gálatas capítulo 2 e o versículo 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, Paulo, ele ali estava demonstrando que como homem, ele estava totalmente neutralizado das coisas humanas daqui da terra. E que o seu espírito e a sua alma estava sendo alimentada pelo Senhor, mas através da obediência. Eu vejo uma outra verdade sobre a obediência. Porque os patriarcas que foram antes de nós, eles foram obedientes. Eles foram obedientes. A ponto de ser formada uma galeria de heróis da fé. Nós poderíamos citar aqui Abraão, nós poderíamos citar aqui Raabe, nós poderíamos citar aqui a própria esposa de Abraão, que foi Sara, e outros que obedeceram ao Senhor. Homens que colocaram no seu coração o desejo de realmente obedecer ao Senhor em tudo. Abraão, o nosso pai na fé, ele é uma prova de uma obediência total. Quando a Bíblia Sagrada diz que o Senhor pede a Abraão para que ele oferecesse o seu filho em sacrifício, e Abraão, em obediência ao Senhor, vai até o Monte Moriá e apresenta o seu filho ao Senhor. Muito embora o Senhor ele nunca aceitou sacrifício humano. Por isso que dentro da obediência de Abraão, ele providenciou um cordeiro para ser imolado, sacrificado no lugar do seu filho Isaque. Então, a obediência desses patriarcas é para nós seguir, é para nós tomarmos para nós como um modelo para a nossa vida e para a nossa caminhada espiritual. Muito bem. Eu vejo agora também a quarta verdade a respeito da obediência, porque os que obedecem ao Senhor, o Senhor
ou proporciona ao Senhor contentamento. Ou seja, quem obedece ao Senhor promove no coração do Senhor contentamento. Sabe o que é contentamento? Contentamento é prazer, alegria, satisfação. Então, no momento que eu e você obedecemos ao Senhor e à sua palavra, nós estamos promovendo no coração do Senhor alegria. Ele se sente regozijado por nós estarmos obedecendo ao que Ele determinou. Então, nós estamos nesse estágio, o estágio da obediência. E eu vejo, em quinto lugar, porque o Senhor, a quem nós nos apresentamos, Ele não depende mais, repito, de sacrifício, mas Ele quer que nós usemos de misericórdia. Foi por isso que no Sermão da Montanha, no capítulo 5 e no verso 7, Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, na medida que nós, em obediência, usemos de misericórdia para com os outros, nós estamos também nos apresentando ao Senhor como pessoas dedicadas ao seu serviço. O terceiro estágio que nós estamos nele é o estágio da confiança. Eu usei esse estágio da confiança porque até mesmo no nosso meio, querido, se nós não vigiarmos, tem momento que a nossa fé, a nossa confiança, ela oscila. É exemplo dos discípulos. Os discípulos estavam com o Senhor. Os irmãos lembram que Jesus estava em alto mar e Pedro, vendo aquela encenação, Jesus caminhando sobre as águas, a fé de Pedro vacilou. Ele disse: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. E o Senhor disse: vem, Pedro. E Pedro, ele andou uma certa distância na direção do Senhor, mas quando ele desviou o olhar do Senhor, a sua fé esfraqueceu, a ponto do Senhor chamá-los de homem de pouca fé. Por que duvidaste? Graças a Deus que o Senhor estendeu as suas mãos, sustentou Pedro e Pedro não afundou sobre as águas. Então, por isso que eu frisei esse estágio aqui, o estágio da confiança. Se nós fosse abrir parênteses aqui, à noite não dava para a gente falar de tanta coisa a respeito da confiança. Mas Jeremias 17 e o verso 7 vai dizer que bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Falar de confiança, querido, inclui algumas condições para nós seguir. A primeira condição para se confiar no Senhor está no Salmo 37 e o versículo 4. Davi escreveu assim: deleita-te no Senhor e Ele fará o que deseja o teu coração. Aí ele complementou com o verso 5: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Então, nós precisamos, na verdade,
de deleitar-se no Senhor, deixar o Senhor agir. Porque Isaías 43, 13, como é de conhecimento de todos os irmãos, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, aí está. A segunda condição é crer que seremos galardoados. Escute, querido, Deus não quer nada de ninguém. Deus não quer nada de ninguém. Ele quer nos retribuir. Aquilo que nós fazemos para Ele, Ele quer retribuir. Agora, essa retribuição, ela vem através de quê? De nós crermos. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, vem a receita para sermos galardoados. Portanto, meus irmãos, seja firme, seja constante, seja abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, querido, aquilo que você faz para o Senhor, tenha certeza que o Senhor vai galardoar. Salomão, no seu segundo livro de Crônicas, capítulo 15, o versículo 7, ele vai dizer: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra, diz o Senhor, ela tem uma recompensa. O Senhor vai te recompensar. Por simples que seja o trabalho que você faz para a obra do Senhor, o Senhor vai te recompensar. E vai ser com muitas bênçãos do céu para a sua vida. Terceiro, nós precisamos também de fé para ver o impossível de Deus. Porque a Bíblia Sagrada diz em Lucas, capítulo 1, que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Agora pode se tornar possível a mim e a você, desde a hora que nós apliquemos a nossa confiança, desde a hora que nós cremos de verdade. Quando o Senhor chegou perto de Marta e de Maria, o Senhor disse: olha, teu irmão há de ressuscitar. Ela disse: sim, Senhor, eu sei que no último dia ele vai ressuscitar. O Senhor disse: olha, Marta, eu já te disse, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Então tudo é um processo. Tá? Então nós estamos nesse estágio, o estágio da confiança. E nós precisamos de caminhar. Quarto, nós precisamos lançar em Deus toda a nossa ansiedade. É natural do homem. Tanto faz ele ser espiritual como não. É natural do homem, é natural do ser humano ele ser envolvido pela ansiedade. Mas eu quero dizer, irmãos, para nós que servimos ao Senhor, nós precisamos de lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Porque o texto sagrado de 1 Pedro 5,7 vai dizer que Ele tem cuidado de nós. É Ele que cuida de mim, é Ele que cuida de você. Quando Ele estava distribuindo a tarefa aos discípulos, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, Ele disse: olhai para os lírios do campo. Eles não semeiam, eles não tecem, eles não têm indústria, eles não têm fábrica. Mas eu quero dizer a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão lindo como os lírios do campo. Aí ele perguntou para os discípulos: quem tem mais valor, é vocês ou os lírios do campo? Então, assim como eu cuido do lírio dos campos, eu também cuido de vocês.
Então, querido, lance a sua ansiedade nos pés do Senhor. Deixa Ele agir. Deixa Ele trabalhar. Ele sabe o momento certo. Ele sabe a hora certa. Muito bem. E para nós encerrarmos, nós temos ainda aqui, em quinto lugar, nós precisamos aprender uma coisa. E isso nós precisamos aprender. Está em Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino do Senhor. Buscar a justiça do Senhor. Nós precisamos de enfocar isto. Priorizar o Senhor na nossa vida. Aí, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são estas? A veste, o calçado e tudo aquilo que nós necessitamos na nossa vida material. O Senhor supre a nossa necessidade. Muito bem. E para encerrar aqui, o último tópico desse estudo nesta noite é exatamente o estágio da verdadeira adoração. O estágio da verdadeira adoração. A Igreja do Senhor, ela tem uma tríplice missão. Qual a missão da igreja? Adorar, adoração, comunhão e evangelização. Isto é os 3 pontos principais da Igreja do Senhor aqui na terra, tá? Porém, nós vamos focalizar aqui só a adoração. Quando a gente fala de adoração, a primeira coisa que vem na nossa mente, o que é que vem na nossa mente em primeiro lugar? É cantar, né? É cantar. Cantar é o ponto chave da adoração. Mas na verdade existe outras formas de adoração que o Senhor se agrada num total, tá? No livro, no Evangelho de João, no capítulo de número 4 e o verso 24, a Bíblia vai dizer que Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Eu separei aqui alguns exemplos de adoração, à luz da Bíblia. Por exemplo, a mulher cananeia. A mulher cananeia, ela vinha, segundo o texto sagrado, ela vinha gritando atrás de Jesus. E os seus gritos eram gritos desesperadores. Ela dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está em casa, atormentada. A minha filha está possessa por espíritos malignos. E a Bíblia Sagrada vai dizer que aquela mulher, ela entra no meio da multidão e, por certo, um empurra de cá, outro empurra de lá, e ela conseguiu se aproximar de Jesus. Só que, para a sua surpresa, querido, ela escutou de Jesus 4 respostas. A primeira resposta que ela ouviu de Jesus foi a resposta do silêncio. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas quando você está incluído em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E você está sempre batendo naquela tecla. Você está também incluído em Isaías 55:6, quando o profeta ele manda que nós busquemos ao Senhor enquanto nós podemos achar. Nós precisamos de invocar o Senhor enquanto está perto. E a primeira resposta que aquela mulher ouviu foi a resposta do silêncio.
Mateus capítulo 15 e o versículo 23. O Senhor não respondeu nada para aquela mulher. A resposta do silêncio. Tem momento que a resposta do Senhor para mim e para a sua vida, ela vem em forma de silêncio. A segunda resposta que o Senhor deu àquela mulher foi exatamente a resposta da exclusão. Quando ele disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Jesus estava ali mostrando para aquela mulher que ele veio para os judeus. A missão dele era salvar os judeus. Os gentios, eles estavam distanciados, eles não tinham essa promessa de salvação. E a mulher continua. A terceira resposta que Jesus deu àquela mulher foi a resposta de uma aparente humilhação. Não foi uma humilhação, foi uma aparente humilhação. Mas aquela mulher responde para o Senhor, sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. E a última resposta que Jesus deu àquela mulher foi a resposta da misericórdia. Ele disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou curada. Então, queridos, nós estamos nesse estágio, o estágio da adoração. A Bíblia Sagrada diz em Mateus 15, 25, que aquela mulher, ela, num gesto simples, ela dobra os seus joelhos e adora ao Senhor. Então, a adoração ao Senhor é uma forma também de nós nos aproximar do Senhor. Eu vejo também Jó. Onde estava Jó? A Bíblia diz que Jó estava no meio da cinza. Ele tinha como a companheira dele um caco de telhas para raspar suas chagas. Mas ele olha para os céus e diz, eu sei que o meu Redentor vive. Isto é adoração. Adorar o Senhor na dificuldade. Eu vejo também uma outra prova de adoração ao Senhor. Foi exatamente o profeta Abacuque. Ele disse, ainda que a figueira minta, ainda que nos currais não haja vacas, ainda que as ovelhas mais lá do campo, elas não produzam, mas no verso 18, do capítulo 3, ele vai dizer, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Quarto exemplo foi a sunamita. A sunamita vai ao encontro do profeta Eliseu. E quando ela se aproxima do profeta Eliseu, Eliseu pergunta para ela, vai bem contigo? Vai bem com teu esposo? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai tudo bem. Muito embora ela sabia que tinha deixado o seu filho morto. Mas ela adorou o Senhor e disse, vai tudo bem. Vai tudo bem. Isso é um exemplo muito lindo para a nossa vida. E para nós encerrarmos, o último exemplo de uma verdadeira adoração, nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 19. O verso 19, Paulo vai dizer assim, servindo ao Senhor com muitas lágrimas, com muita tribulação e ciladas que vieram da parte dos judeus. Mas lá no verso 24, ele adora ao Senhor e diz, mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. E em Filipenses capítulo 4 e o versículo de número 13, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, que Deus abençoe a nossa vida. E que nesses 4 estágios, tá? Que nós estamos nele.
não vacilemos. Fiquemos de cabeça erguida, dando glória ao nome do Senhor. E que receba esta palavra e seja edificado para a glória e para louvor do Senhor. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar então, agradecendo a Deus. Amado Deus, rendemos graça ao teu nome, Senhor, pela tua palavra. Esta palavra que o teu servo Paulo diz que é digna e é fiel de toda aceitação. Nós te louvamos, rendemos graça ao teu nome, porque o Senhor tem nos concedido a tua graça. Agora, Senhor, despede-nos em paz, debaixo da tua potente mão. É o que nós te pedimos, no nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amém. O grande amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus em Cristo vos abençoe. Amém.